pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando sobre o NAF, o novo arcabouço fiscal, que foi apresentado em sua versão final pelo governo nesta semana ao Congresso Nacional. Em uma cerimônia fechada, o presidente Lula, junto com outros ministros, em especial o companheiro Fernando Haddad, apresentaram aos presidentes da Câmara e do Senado a proposta de novo arcabouço fiscal. Bom, a gente tem discutido isso aqui já há algumas semanas, desde quando uma versão ainda preliminar desse documento foi divulgada após uma apresentação também preliminar feita pelo companheiro Fernando Haddad. Bom, para falar sobre NAF, a gente convidou aqui hoje o companheiro Marcelo Manzano. O Marcelo é economista, é assessor da Fundação Perseu Abramo e pesquisador do Instituto de Economia da Unicamp, Universidade de Campinas. Marcelo, muito bom ter você aqui com a gente no podcast. E bom, há quem diga que o novo arcabouço fiscal é, na verdade, um tipo de calabouço, uma espécie de novo teto de gastos. Marcelo, você concorda com essa ideia? E, na tua opinião, por que a proposta é melhor do que o antigo teto de gastos, que foi aquela proposta que foi implementada ainda lá no governo Temer? Pois é, nessa semana, na terça-feira, o governo apresentou aí, né, a proposta de lei que estabelece aí as regras do NAF, encaminhou para o Congresso. E, na verdade, não houve muita novidade, alguns detalhamentos importantes. Eu acho que a novidade, o que não estava no radar até o momento, foi principalmente esse veto à possibilidade de transferências de recursos do Tesouro para instituições financeiras estatais, né? Quem são elas? BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco BNB, né? Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, enfim, tem algumas outras instituições. E isso é um problema sério, ao meu ver, né? Nós estamos num cenário, já não é de hoje, né? Já se vão aí quase 30 anos, né, em que as taxas de juros do Tesouro da Dívida Pública, nas taxas de juros dos títulos do Tesouro da Dívida Pública, que são determinadas pelo Banco Central, se mantêm em patamares proibitivos. O que significa patamares proibitivos? Que ele simplesmente, essa taxa não vale a pena para nenhum capitalista investir nas atividades produtivas regulares, né? Então não vale a pena produzir automóvel num país em que o governo oferece 13,75% de juros para quem investir, comprar título do governo. É muito melhor comprar título, você não corre risco, você não compromete seu capital, você tem liquidez a qualquer momento, enfim, não há nada melhor do que isso. E assim tem sido no Brasil já há muitas décadas, inclusive não no patamar deslocado atual, mas inclusive durante os nossos primeiros governos, essas taxas mantiveram-se relativamente altas e, em grande medida, inviabilizando a expansão dos investimentos. É verdade, e é justamente esse o ponto, que durante os nossos governos nós mantivemos nos bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, mantivemos taxas de juros subsidiadas. O BNDES claramente tinha uma taxa de juros bastante mais baixa do que a Selic, o que era fundamental para projetos de longo prazo, né? Quem é que vai investir num país com essa instabilidade, com essas características de subordinação aos interesses financeiros internacionais? Quem que vai investir num projeto que demora 20, 30 anos para sua conclusão, para sua maturação, para o retorno do capital? Só alguém que possa contar com uma fonte de financiamento com juros muito próximos dos 3%, 4% ao ano, porque senão nenhum projeto dessa magnitude se viabiliza. Nós fizemos isso nos nossos governos anteriores. Apesar da Selic ter se mantido alta, nós tínhamos taxas de juros subsidiadas para investimentos de longo prazo, investimentos para garantir, por exemplo, infraestrutura nas suas várias frentes. Ora, com esse veto agora do NAF, isso foi detalhado essa semana, o governo não consegue aportar recursos nas instituições financeiras, nos bancos públicos, e sem esses recursos, os bancos públicos não têm como garantir subsídios, taxas subsidiadas, como fizemos nos governos anteriores. Então, estreitou-se aí o nosso grau de discricionariedade para fazer política de desenvolvimento nacional, para fazer com que determinados setores que são estratégicos, seja do ponto de vista
de acúmulo de conhecimento e tecnologia, seja do ponto de vista de geração de emprego, seja do ponto de vista de nos garantir autonomia energética, ou tantas outras frentes importantes, soberania nas comunicações, etc., nós não temos agora instrumentos efetivos para direcionar a estrutura produtiva nacional a esses setores estratégicos. Ficamos na mão, e acho que é isso mesmo que o mercado esperava, ficaremos na mão das decisões dos bancos privados. E os bancos privados não atenderão a essas demandas, não se interessam por projetos que coincidem com o interesse nacional. Os bancos privados se pautam pela possibilidade de rentabilidade rápida, né, no curto prazo e com altas taxas. Não farão investimentos como esse que precisamos. Então esse eu acho que é o ponto mais problemático desse detalhamento do NAF que veio agora com o projeto de lei. Os demais, na verdade, já estavam previstos. Tem lá a ideia de que a saúde e a educação, o Fundeb, estão fora do controle do NAF. Isso já tinha sido mencionado na apresentação que o ministro da Fazenda fez no dia de lançamento do NAF. Enfim, isso já era de conhecimento, tá certo? Mas o ponto mais grave, ao meu ver, é essa impossibilidade de utilizar os bancos públicos para apoiar o desenvolvimento nacional naquilo que nós, o governo que esteja comandando o país, considere prioritário para o bem-estar geral da nação. É isso. Agora, Marcelo, como eu tinha falado, o novo arcabouço fiscal foi apresentado essa semana para apreciação do Congresso Nacional. Você já teve a oportunidade de analisar o projeto? Em que ele se diferencia daquela proposta que foi parcialmente apresentada pelo ministro Fernando Haddad há alguns dias? Olha, o arcabouço, que alguns estão chamando de calabouço, é de fato um instrumento que amarra muito as possibilidades de ação do governo, né, do governo federal, do Estado brasileiro. Ele tem ali algumas travas, alguns limites bastante rigorosos, né? E nesse sentido, ele vai contra o ideário do Partido dos Trabalhadores, vai contra a linha programática do partido, que é de construir, de implementar um projeto de desenvolvimento nacional fundado na democracia, na distribuição de renda, na redução das desigualdades, os vários tipos de desigualdade que existem no país, de renda, de gênero, de raça, etc. Nós, portanto, estamos diante de uma proposta que está mais afinada com uma perspectiva neoliberal, né, ou no máximo, podemos dizer, de um social-liberalismo, do que uma perspectiva de esquerda, de uma proposta sequer de uma social-democracia europeia, né? O NAF, o novo arcabouço fiscal, não seria, por exemplo, compatível com as experiências de social-democracia que fizeram muito sucesso no mundo aí, foram referência para muitos países, inclusive o Brasil, no passado. Então, nesse sentido, o NAF é bastante ruim. Porém, você me pergunta se é melhor do que o teto ou é um novo teto? É melhor que o teto, sem dúvida é melhor que o teto. O teto era uma insanidade, uma excrescência, algo que não existia em lugar nenhum do mundo, né? Você congelar as despesas públicas, desconsiderando que a economia cresce, que a população cresce e as despesas públicas ficavam congeladas. Então, ele é melhor que o teto. E tem também algumas vantagens em relação ao teto, do ponto de vista, principalmente, que ele é mais flexível, ele permite alguma flexibilidade maior. Mas continua sendo um instrumento de controle das despesas públicas, que reduz, como eu disse, o poder discricionário, ou seja, o grau de liberdade do governo para utilizar o gasto público em favor da distribuição de renda, em favor do desenvolvimento de políticas sociais, como educação, como saúde, e, inclusive, limita as possibilidades do Estado apoiar o desenvolvimento da nossa estrutura produtiva nos setores que são mais importantes para a geração de emprego, para o desenvolvimento do país. Então, as limitações são muito sérias, né? São muito sérias e problemáticas. Porém, repito, menos sérias e problemáticas do que eram aquelas que estavam associadas ao teto de gasto que estava vigindo até o final do ano passado. Por fim, Marcelo, quais os principais pontos positivos e também os pontos negativos que você destaca na proposta?
E aí, com relação a esses pontos negativos, como que você acha que os partidos de esquerda, que os movimentos sociais, que são também base de apoio do governo, devem agir para tentar melhorá-los? Vamos lá, começando pelos aspectos positivos. Primeiro, vale dizer que os aspectos positivos, eles existem sim, mas principalmente em função do contraste com o que estava funcionando antes, as regras anteriores do teto de gastos, que era uma aberração. Então, o NAF leva alguma vantagem. Primeiro, o assunto saiu da Constituição Federal, a regra fiscal não está constitucionalizada, logo, ela pode ser alterada por lei complementar, quando as autoridades do governo, quando a sociedade, enfim, assim considerar necessário, né? Então tem uma flexibilidade, embora esteja previsto agora, na sua aprovação, na proposta que foi encaminhada ao Congresso, tenha lá já a definição de quais são os parâmetros, os máximos e os mínimos para crescimento da despesa pública. Isso pode ser alterado mais à frente, à medida que assim o governo e a sociedade considerem necessário. Isso é um grande avanço. Você tira da Constituição, não fazia menor sentido, isso está na Constituição. Uma outra qualidade do NAF é que ele também não responsabiliza, não coloca sobre o governante a mesma responsabilidade administrativa que a regra anterior estabelecia. Vamos lembrar que a Dilma sofreu um golpe por conta justamente de uma exigência legal que estabelecia que qualquer descumprimento em relação à contabilidade, o episódio das pedaladas foi um questionamento sobre a contabilidade oficial do governo, isso gerou processo de impeachment, né, acusando a presidente de ter descumprido uma regra fiscal que estava lá prevista na Constituição. Então isso foi tirado, não há mais essa criminalização, vamos dizer assim, da execução fiscal. Isso é um grande avanço. Mas vamos aos aspectos negativos, preocupantes. Acho que eles são vários, né? Em primeiro lugar, a regra fiscal, como foi apresentada, o NAF, ele parte do princípio de que as despesas não podem crescer junto com as receitas. Ora, isso significa dizer que se as receitas, por princípio, crescem acompanhando o PIB, um ano pode ser um pouco acima, outro um pouco abaixo, se tiver mudança na tributação, nas formas de arrecadação, mas se a receita cresce com o PIB, as despesas, na verdade, só poderão crescer em até 70% dessa taxa de crescimento das receitas ou do PIB. Então, o que estamos dizendo é que as despesas crescerão sempre abaixo do PIB. No momento, pela proposta, em até 70% do crescimento do PIB. Ora, isso significa, uma dedução aritmética, que ao passar dos anos, a despesa pública e, portanto, o Estado brasileiro, a estrutura do Estado brasileiro, vai ficando menor em relação ao PIB. O PIB vai crescer sempre acima. Claro que do ponto de vista absoluto, o total de bilhões de reais que vão estar sendo dedicados a cada política, elas podem até crescer, e crescer acima da inflação, mas não crescerão na mesma velocidade que cresce o PIB. Passados 10, 20 anos, o nosso Estado estará necessariamente, se for mantida essa regra, estará menor em relação ao PIB. Aí eu pergunto, e eu desde logo acho que esse é um ponto crítico, é desejável que o Estado brasileiro vá perdendo dimensão em relação ao PIB? Eu acho que não, muito pelo contrário, né? Acho que principalmente um país de industrialização tardia, um país da periferia do capitalismo, um país que tem um papel subordinado, que tem que se submeter, porque não tem força internacional, não tem força nos mercados internacionais para fazer frente aos interesses das corporações, não tem força para fazer frente às imposições dos mercados financeiros, que fica muito sujeito aos interesses das finanças. Um país nessas condições precisa necessariamente de um Estado com grande presença na economia, seja para garantir políticas sociais, né, que atendam de uma população imensa que temos no país, carente, com vários tipos de carência. Então nós precisamos de uma política, de um conjunto de políticas que se atendam a essa demanda social, que não serão supridas pelo mercado, mal e porcamente são supridas em alguns países desenvolvidos. Na periferia do capitalismo, isso não acontecerá. Não haverá saúde de qualidade para as pessoas, não haverá educação de qualidade para as pessoas, não haverá um envelhecimento de qualidade para as pessoas, uma população que está ficando mais velha, não haverá cultura. A gente, na periferia do capitalismo, o jogo é ainda mais dramático do que é no centro, nas economias centrais. Sem o Estado, as políticas públicas
Sem o financiamento satisfatório e crescente do Estado, as políticas públicas vão definhar. E isso é muito preocupante. Mais do que isso, acho, inclusive, que o Estado, numa economia como a brasileira, como foi na nossa história, né? Sempre na nossa história, desde o início da industrialização, lá nos anos 30 do século passado, o Estado tem que ter uma presença mais ativa no processo de promoção do desenvolvimento produtivo, né? O Estado tem que ter uma ação muito mais ativa, muito mais intensa do que está previsto no arcabouço fiscal, seja no financiamento dos investimentos na área produtiva em vários setores de atividade econômica. Se o setor público bancário não fizer isso, o privado não fará por conta das instabilidades que eu mencionei aqui de estarmos na periferia. Além disso, acho fundamental contar com estatais como a Petrobras, como era a Eletrobras, que agora perdemos, mas temos os Correios, temos ainda uma ou outra, mas é preciso fortalecer as estatais e fazer com que elas tenham um papel cada vez maior na liderança, né, do desenvolvimento de alguns setores de atividade na economia brasileira. O NAF limita isso fortemente. O NAF coloca restrições, né, à ação do Estado como indutor do desenvolvimento produtivo, seja vetando o repasse para os bancos públicos, por exemplo, repasses do Tesouro, seja dificultando a relação de transferências de recursos para as estatais produtivas, tá certo? Então, isso me parece muito preocupante, né? Esse aspecto do NAF, ele projeta uma trajetória de redução do Estado na economia brasileira e na sociedade brasileira que não condiz com as nossas necessidades.